capítulo de número 18, verso 30. Vamos ler alguns versículos para que entendamos melhor aonde Deus quer falar. Quem achou, diz amém. Amém. 1 Reis, capítulo 18, verso 30. A seguir. Vou ler para ganharmos tempo. Então Elias disse a todo o povo: chegai vós a mim. E todo o povo se chegou a ele. E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rei corredor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Versículo número 33. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e impôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondeu-me o Senhor, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Versículo número 38. Então caiu o fogo do céu do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. E o que veio do povo caiu sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Você pode repetir comigo essa palavra? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Poderia citar, queridos e amados irmãos? Esta passagem bíblica, louvado seja o nome do Senhor. Esta passagem bíblica a qual nós lemos nesta noite requer muito atenção dos irmãos para que possamos entender. Eu quero dizer para os amados irmãos que de mim eu não tenho nada para oferecer, e tampouco da minha boca não sai nada se Deus não colocar. Essa passagem aqui já foi muito pregada, muitas pessoas já ouviram, já de muitos pregadores pregar acerca dessa passagem, ao qual Deus derrama fogo do céu, ainda é capaz de lamber a água, e todo o povo que estava ao redor glorificava o nome do Senhor. Mas para que nós venhamos entender esta passagem bíblica, nós vamos voltar ao tempo, voltar aonde tudo começou. Esta passagem aconteceu devido à apostasia do povo de Israel, devido a alguns reinados. Apostasia, para você que não sabe, é o abandono de fé, ou adoração a outro Deus. Depois do reinado de Salomão, todos nós conhecemos que Salomão teve um reino próspero, um reino de paz, um reino que o próprio Deus disse que não haveria outro igual a ele, e antes dele não teve. Mas que Salomão teve um erro. O primeiro erro de Salomão foi fazer aliança com Irão, rei do Sidônio, e com o rei do Egito, porque quando Deus trouxe o povo do Egito, ele disse que o povo tinha que tomar cuidado de fazer aliança com outros reis, a qual poderia pesar sobre eles. Então Salomão, ele fez aliança com esses reis. Esse foi um dos erros de Salomão. O segundo erro de Salomão foi quando ele multiplicou mulheres para si. No livro de Deuteronômio, a Bíblia nos diz, nas leis, que o homem não deveria multiplicar mulheres para si. E Salomão cometeu um grande erro. Mas o objetivo de Salomão, quando ele fez aliança com o rei de Tiro, Irão ou de Sidom, o objetivo de Salomão era engrandecer o seu reino. E quando ele multiplicou mulheres para si, o objetivo era trazer paz para o seu reino. Para nós que não sabem, o reino de Davi, quando Davi reinou, queridos e amados irmãos,
adoração. E Davi andou nos caminhos do Senhor, fez o que era reto ao Senhor. E Salomão não fez o que era reto ao Senhor. Salomão, queridos, queimou incenso e adorou aos deuses das suas concubinas, da sua esposa, que era filha de Etibaal, rei do Sidônio. Que era da terra dos cananeus, se não me foge a memória. Depois do reinado de Salomão, meus amados, o reinado de Salomão foi um crescimento para a apostasia em Israel. O povo passou a adorar o Deus das esposas de Salomão. O povo que servia ao único Deus quando o reinado de Davi. O povo que servia ao Deus verdadeiro. O povo era monoteísta, ou seja, que adorava somente a um Deus, que era o Deus verdadeiro ao qual eu e você servimos. Aleluia, glória a Deus. Mas depois do reinado de Salomão, o povo se afastou da verdadeira adoração. Salomão morreu, o seu filho Roboão passou a reinar no lugar de Salomão. Porém, Roboão tomou o conselho do jovem, ele pediu o conselho dos anciãos, mas só que ele não deu ouvido aos anciãos, porém deu ouvido ao jovem. Roboão colocara o jugo mais pesado nas costas do povo de Israel. Escute isso. Você vai entender aonde eu quero chegar. De natureza que o povo andou subjugado com as cargas tributárias que era alta. Jeroboão, filho de Nabate, que era supervisor de Salomão, voltara do Egito e conversara com Roboão. Porém, Deus levantou o profeta Aías para profetizar que iria dividir o reino. De natureza que o reino foi dividido, as 3 tribos Jeroboão governara e ficou 2 tribos para o reino de Judá, conhecido para vós outros como reino do sul e reino do norte. De natureza que Jeroboão, queridos amados irmãos, fizeram um altar numa cidade de Dan e Betel e levantaram um bezerro de ouro para que todo aquele povo a qual ele servia ou a qual ele governava fosse adorar um bezerro de ouro que ele fizera. Para quem não sabe, Jeroboão, queridos, ele levantara até falso sacerdote com medo que o reino do sul, a qual não tinha se corrompido a adoração a deuses estranhos, voltasse e persuadisse o povo do reino do norte a adorar ao Deus verdadeiro. O reinado de Jeroboão foi um reinado terrível. Ele conduziu o povo, forçou ao povo voltar as costas para Deus. Ele forçou o povo voltar as costas para o Deus verdadeiro, para adorar o bezerro de ouro que ele tinha levantado. Esse reinado foi um reinado terrível. Depois de muitos anos, depois de muitos reinados, se levantar esse profeta ou esse rei, cujo nome era Acabe, todos nós conhecemos quem era Acabe, o homem perverso. A Bíblia Sagrada nos revela que Acabe praticou a iniquidade para que viesse irritar o Senhor. No tempo do rei Acabe, queridos, estou adiantando um bocado do relógio, porque a história é longa. No tempo do rei Acabe, o povo de Israel, o povo escolhido, já estava correndo grande risco. O Deus verdadeiro ao qual tiraram eles da terra do Egito, ou o Deus verdadeiro ao qual eles serviam, já estava sendo apagado da memória do povo israelita, devido Jeroboão, devido o rei Acabe, forçando ele a adorar a Baal. Louvado seja o nome do Senhor. A apostasia, o abandono de fé já tinha tomado todo o povo israelita. De natureza que o reino do sul, que não tinha se corrompido, se você melhor entender, a corrupção, a idolatria foi tão tamanha que o reino do sul se corrompera com o reino do norte, cujo rei, o reino do sul, era Cassias, devido à sua mãe, que era neta de Oni, que era do reino do sul, do reino do norte, corrompeu-se. Os 2 reinos, que era
reino do sul se corrompeu. Então o reino de Israel já estava totalmente tomado, adorando a sua Baal, adorando ao Deus da sua esposa Jezabel, que é a esposa de Acabe. Foi aí que Deus levantara o profeta Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Elias aparece do nada e diz que não haveria chuva 3 anos e meio. Elias apareceu do nada. Deus levantara Elias para profetizar, porque Deus, querido, já estava sendo apagado da memória. Todo o povo israelita, todo o povo de Israel já tinha voltado as costas para Deus. Ninguém adorava mais Deus, era só Baal, 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 Baal. Acabe casara com Jezabel. Jezabel era terrível, queridos. Elias chega para Acabe e se apresenta a Deus. No capítulo 18, verso 1, Deus fala com Acabe: levanta-te, porque hoje você se apresentará perante o rei Acabe. Queridos, tenha uma certeza: Deus não se deixa escarnecer. Se você está pensando, meus amados queridos irmãos, que Deus se deixa escarnecer, você está entendendo? Porque o Deus que eu sigo, que você segue, Ele é fiel e verdadeiro. Se nós estamos pensando que se levantara outro Deus estranho, como se levantou o reino do norte, para o povo adorar, e Deus estava sendo esquecido, aí é que entra a história. O rei Elias, ou seja, o profeta Elias, se apresenta perante Acabe e diz o seguinte: se o teu Deus for Deus, Ele responderá com fogo. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Elias fez um trato com Acabe, porque o povo de Israel estava adorando a Baal. Então Elias chama Acabe para uma conversa. Acabe chega para Elias e pergunta: é tu o perturbador de Israel? Elias, ao pular, em outras palavras, tu e a tua casa, que largaram os mandamentos do Senhor. Ele chama ele para uma conversa. O Deus que respondeu com fogo, esse Deus. Porém, os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá, se reuniram. E ele diz o seguinte: ó, não toque fogo na linha. Ninguém toca fogo na linha. Louvado seja o nome do Senhor. O povo de Baal, do rei de Acabe, começou a fazer cerimônia, um ritual, e nada de Baal responder. Louvado seja o nome do Senhor. O povo se importara, querido, que não tem uma natureza que viria as suas costas. Elias chegou ao ponto de zombar do povo, dizendo: quem sabe ele não está dormindo? Quem sabe ele não saía? Ou quem sabe ele não foi passear? E nada de Baal responder, queridos. Aleluia, aleluia. Fizeram o ritual, chegou o fim da tarde, queimaram o holocausto, e nada de Baal responder com fogo. Agora nós estamos dizendo: deixa agora minha vez, deixa que agora minha vez. E Elias começa a edificar o altar. Começou a edificar o altar. Agora Elias, queridos e amados, colocou as 12 pedras das 12 tribos no meio do altar. Queimou o novilho, partiu o novilho no meio, colocou. Ou seja, organizou o altar de natureza, como nós lemos. Colocaram um rego ao redor de uma largura de colocar uma semente e colocar água. E com o que nós lemos, querido, foram por 3 vezes Elias pediu para colocar água na lenha. Louvado seja o nome do Senhor. Por 3 vezes Elias ele pede: coloque mais água na lenha, coloque mais água na lenha. Porque o milagre, querido, ele tem que, o milagre de Deus é milagre. Milagre não se explica. Aleluia. Elias estava sozinho e tinha 450 profetas de Baal. Elias disse: só eu sobrei. Tem 450 profetas de Baal. Acho que Elias disse: poderia ter 1000, mas o Deus que está comigo é maior do que ele está com eles. Louvado seja o nome do Senhor. E Elias começa a edificar o altar. Mas quando ele está no trono, edifica.
se fosse da gente no dia de hoje, querido, sabendo que o Deus que nós servimos, Ele pode operar muito mais do que nós pedimos ou pensamos, creio eu, se fosse nós no dia de hoje, duvidaríamos. Mas Ele estava edificando o altar. E todo edificar o altar, Ele diz: coloque água na lenha, porque o meu Deus que eu sirvo vai responder com fogo. O Deus que eu sirvo vai responder com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E agora esse querido ora ao Senhor, Deus do céu. Ele diz assim, ó, de Abraão, de Isaac e de Israel: manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Queridos e amados irmãos, Deus respondeu com fogo de maneira que chegou ao ponto de Deus não beber água, e todo o povo que estava esquecido do Deus vivo voltou a acreditar que somente Ele era Deus. Glória! Aquele povo que tinha esquecido do Deus verdadeiro voltou a acreditar, porque o Deus que eu sigo, o Deus que você serve, respondeu com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Para adiantar, chegar aqui, ó, fiz esse altar em todo para chegar aqui, ó. Estão surgindo muitas leis injustas, leis de aborto, leis do homossexualismo para casar. Muitas leis surgiram no mundo, ao ponto de que eu e você, às vezes, desacreditamos desse Deus verdadeiro. Muitos desacreditam. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Deus que eu sigo, o Deus que você serve, Ele irá responder com fogo, e no momento certo o nome dele vai ser glorificado. Se é na tua vida, querido, a tribulação que tu está passando, a provação que você está passando, ao ponto de você se apostatar na sua fé, ao ponto de você negar até mesmo o nome de Deus, ao ponto de você até mesmo esquecer do Deus verdadeiro, porque o inimigo investiu sobre você, não fique parado, não fique desacreditando, porque o Deus que eu sigo, o Deus que tu serve, Ele é fiel para operar na tua vida, e no momento certo Ele irá operar. Louvado seja Deus. Ou você está pensando que Deus vai deixar uma criatura feita para a mão dele, com a mão dele, aleluia, ser mais do que ele? E Elias fez esse altar, e Deus respondeu. E toda aquela nação, todo aquele povo que tinha esquecido do Deus, que tiraram da terra do Egito, todo mundo em alta voz e um bom som disseram: só o Senhor é Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Deus querido. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Não desacredite nesse Deus que nós servimos. Às vezes o labor, alguma das provações, às vezes o seu marido de sua casa lhe frustra, ao ponto de brigar com você, até mesmo você desacredita. Deus clama de dia de noite, não vê a resposta de Deus. Às vezes o seu filho se encontra em situação difícil no mundo das drogas, até mesmo sua filha te responde de casa, quando você ora a Deus não tem mais jeito, a solução aos seus olhos humanos. O Deus que eu sigo, que tu serve, Ele no momento certo, Ele entrará com providência. O Deus que eu sigo, o Deus que tu serve, no momento certo, Ele entra com providência. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui. Glória a Deus. Esta é uma mensagem. Fiz um tempo para chegar onde Deus queria. Que nada nesse mundo irá tomar o lugar de Deus querido. Glória a Deus. Muitos até mesmo acham que Deus não existe, Deus está vendo tanta coisa acontecendo. Casamento feio. Muita gente apostasiando da fé, achando que Deus virou as costas, de maneira nenhuma. Assim como ele respondeu com fogo para Elias, ele mesmo chamou Elias e disse: levanta-te, Elias, porque hoje eu vou trazer chuva sobre a terra e vou mostrar para este povo que eu sou Deus. Eu sou Deus, Elias. Eu sou Deus, Elias. Levanta-te, Elias, a todo aquele povo que virou
Deus. Glórias. Quem conhece o hino 366? É. Acho esse hino tão bonito e não sei louvar. Alguns dos irmãos conhecem? Vamos entoar esse hino para arregadarmos dízimos de oferta para a manutenção do Senhor. Quem conhece? Em Belém nasceu Jesus. Glória. Todo mundo bonito aqui, quer dizer, eu não conheço quase nenhum. 107. Tanto hino bonito. Aí só logo os medos todo dia. Aí eu firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei Louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do meu Senhor, Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. firme nas promessas De não falhar, quando as tempestades de nos assolar. pelo verbo vivo em de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, assim, Purificação ação do sangue para mim. pela liberdade de Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado, Com a sua luz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Vamos voltar ao nosso período até as 9 horas. Né, irmão? Descemos às 9. Aleluia.